Olha só, pelos cálculos da Companhia Nacional de Abastecimento, a produção de grãos deve chegar a pouco mais aí de 298 milhões de toneladas na safra 2023-24, um volume menor em comparação à temporada anterior, com uma diferença de mais de 21 milhões de toneladas. Uma das razões, segundo os técnicos da Conab, é o clima em algumas regiões produtoras. Vamos saber mais com Fabiano Vasconcelos, gerente de acompanhamento de safras da Conab. Bom dia, prazer em revê-lo. Bom dia, Fábio, prazer revê-lo também. Bom dia a todos que nos assistem aí. Tá aí, Fabiano, a gente acompanha sempre a divulgação aí do levantamento, né, das expectativas da colheita de grãos aqui no país, e nem todas as culturas tiveram aí uma projeção animadora, né? Fábio, a colheita vai se encerrando dessa safra. O plantio que começou lá em início de setembro, principalmente no centro-oeste, e aí a gente tem que lembrar que naquela época a condição climática ela foi bastante desfavorável, chuvas irregulares, excesso de calor, isso tudo acabou prejudicando principalmente a soja, que é o principal produto produzido no país. Então, parte dessa redução vem aí por conta dessas condições climáticas na época de semeadura da soja. Produtores ali tiveram que tomar outras vias ali, às vezes replantar áreas, às vezes ir para outra cultura. Isso acabou prejudicando, reduzindo aí a produção em relação à safra passada, que a gente tem que lembrar que é uma safra recorde, que tudo deu certo naquela safra. Verdade, aqui nós temos aqui, ó, a expectativa, no caso do principal grão cultivado no país, a soja, né? É possível que a atual safra seja de pouco mais de 147 milhões de toneladas, o que seria uma redução de quase 5%, né? É isso mesmo. Apesar de ter ganho área, ter aumentado a área em relação à última safra, os principais estados produtores, Mato Grosso, Paraná, Mato Grosso do Sul, Goiás, a gente teve impacto na produtividade da soja, e aí uma redução de quase 15 milhões de toneladas em relação à última safra. Mas, além da soja, por exemplo, o milho na segunda safra, que é o principal produto, ele teve a área reduzida também. Isso foi muito em função ali, à época do plantio, na decisão do produtor em cultivar o milho ou outra cultura. Então, houve uma redução de área e as produtividades não foram tão boas quanto a última safra, que foi uma safra marcada também para o milho segunda safra, na segunda temporada ali na safrinha, de excelentes produtividades. Pois é, no caso da colheita do milho segunda safra, ainda está bastante avançada, né? Está perto da finalização, mas a estimativa é de pouco mais de 90 milhões de toneladas, né? É isso, Fábio. A colheita, a Conab, ela publica mensalmente o progresso de safra. Na última segunda-feira agora, esse número estava próximo de 95% da colheita no país. E os produtores eles tentam agilizar esse processo aí até para preparo de solo para a próxima safra. O plantio a janela de plantio, o vazio sanitário da soja, ele termina no início de setembro. Então os produtores já começam a se organizar, inclusive para esse plantio. Fabiano, agora muita gente está apreensiva com a questão do trigo também, né? O trigo, vocês tiveram aí um cálculo também muito baseado na região sul, né? Devido às questões climáticas por lá, né? O trigo é a cultura que está em campo agora, Fábio. A região sul é a principal região produtora e ela teve a semeadura encerrada agora, recentemente, na última semana. Para a região centro-oeste e sudeste, a cultura do trigo já está bem avançada. Nas lavouras em sequeiro, ela foi cultivada ali semeada ali até o início de março, meio de fevereiro. Tem as lavouras irrigadas, que essas aí estão tranquilas assim, tem esse suporte de irrigação. Mas na região sul, que é a principal região produtora, a semeadura ela encerrou, e agora, daqui para frente, é que as condições climáticas começam a exercer de fato influência na cultura, né? Ela foi semeada dentro de uma janela ideal, por assim dizer, e por enquanto as condições climáticas são boas, as perspectivas são boas também para o trigo. Há uma redução de área em relação à safra passada, isso é explicado principalmente na condição
pela situação mercadológica do trigo. Então a gente observa a redução de área nos principais estados produtores, mas uma recuperação, a expectativa de uma recuperação do potencial produtivo, da produtividade, né, dessas lavouras, principalmente no sul, que foram afetadas na última safra. Agora, Fabiano, eu acho que é o arroz e feijão, né, que está sempre no prato do brasileiro, né? No caso do feijão também, além da chuva, né, de alguns impactos por causa do tempo, lá também, em alguns pontos, teve a incidência de doenças, né, como mosca branca, que acabou afetando um pouco, né? O feijão, bom, o Brasil produz 3 safras e elas meio que se autorregulam, né? Mas essa safra teve um aumento de produção do feijão, pautado principalmente em aumento de área, assim como para o arroz também, houve um aumento de produção do arroz, principalmente devido ao aumento da área. E o feijão, a gente encontrou aí algumas adversidades, tanto climáticas como de praga, mosca branca, enfim, é um patógeno que ele acaba atravessando ali de cultura para cultura, de safra a safra. Os produtores têm esse cuidado, mas eventualmente acaba impactando ali, reduzindo o potencial produtivo das lavouras. Mas no geral é uma boa safra, um pouco mais de 3 milhões de toneladas, é próximo ali ao consumo brasileiro. E a segunda safra, que é a principal safra produtora, no final do ciclo até foi impactada ali no Paraná por conta do clima, Paraná que é o principal estado produtor, mas ainda assim um resultado melhor do que na última, comparado à segunda safra da última temporada, né? Então, no geral, para o arroz e para o feijão, as condições foram favoráveis, apesar do arroz, por exemplo, no Rio Grande do Sul, que é o principal estado produtor, quando houve a catástrofe climática, ela estava no final da colheita, acabou impactando parte das lavouras. Mas o resultado final, agora a colheita se encerrando, é positivo, é um ganho aí em relação à última safra. Pois só para trazer aqui um número, nesse caso aí do feijão, 7,3% superior à produção de 2022-23, e no caso do arroz, temos aí um crescimento de 5,6%, né? Então são bons números, pelo menos mostrando uma elevação. Fabiano, a gente não pode deixar de falar de uma cultura também importante de segunda safra, que é o algodão. Como está a situação? A Conab espera uma produção recorde de algodão nessa safra, pautado principalmente em área, um aumento de área. E aí tem muito a ver com aquela questão tanto do milho, da conjuntura do milho à época do plantio, mas também até com a condição da semeadura da soja, ali, daquelas primeiras lavouras semeadas, em que parte dessas áreas elas foram destinadas ao algodão. Então, o algodão tem um pacote tecnológico muito estável, as produtividades elas não costumam variar muito, nessa safra está muito próxima daquilo que aconteceu na última safra, e aí o produto é uma produção superior à última safra, uma produção recorde do algodão em pluma, é um destaque aí dessa safra, essa produção de algodão. Tá aí, só para encerrar, Fabiano, exportações, a gente promete aí bastante? Bom, a produção ela tende, né, a cumprir aí com aquilo que é planejado de exportação. Não teve, assim, apesar de ter havido esses impactos climáticos, o Brasil deve continuar a trajetória normal aí para a exportação dos principais produtos. Tá certo. Fabiano Vasconcelos, gerente de acompanhamento de safras da Conab. Muito obrigado por trazer esses números, esse panorama de como está o plantio, né, a colheita de grãos no país. Muito agradecido e um bom dia. Até a próxima. Obrigado a vocês, Fábio. Bom dia.